Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa reflexão a respeito da ira de Deus, tá bom? Vou começar lendo o texto novamente, que é Romanos 1,18. O texto diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse é o tema. Esse é o anúncio geral que Paulo faz a respeito da ira de Deus. Esse é um daqueles assuntos extremamente difíceis e por isso muitos têm evitado falar dele, tocar nesse assunto, né? Porque não se sentem à vontade para falar. E, queridos, sejamos honestos, tá? Não é fácil, mas vou repetir o que eu já disse antes. Não há evangelho sem que eu fale da ira de Deus. A mensagem do evangelho nunca será completa a menos que eu fale da ira de Deus. É como se fosse uma moeda, os dois lados de uma moeda. De um lado, o amor de Deus, a justiça de Deus, a graça. Do outro lado, a ira de Deus. E aí eu quero tratar contigo a respeito dessa ira de Deus, tá? Vamos primeiro tratar aqui da questão conceitual. Eu acho que a gente precisa começar por aí, né? O que é ira de Deus? Então eu vou trazer aqui alguns conceitos. Vou deixar por último aquele que eu acho que é o mais perfeito, que mais, assim, é o mais completo, na verdade. Mas eu vou colocar aqui alguns conceitos para que facilite o entendimento de quem está assistindo, tá bom? Para que você não tenha dúvida a respeito desse entendimento. E depois eu vou te mostrar na Bíblia. É lógico, o texto que eu vou tratar com vocês aqui, do 18 em diante, vai tratar disso exaustivamente, tá? Mas eu quero te mostrar que Deus é um Deus que odeia também. Não é só um Deus de amor, como as pessoas falam, entendeu? E eu quero te mostrar alguns textos falando sobre o ódio de Deus. Por isso que eu estou falando, é um tema difícil, tá? É algo que as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, que não leem a Bíblia regularmente, vão achar estranho, na verdade, Deus odiando. Que negócio é esse? Mas eu vou deixar isso para daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos começar com a questão conceitual. Vamos lidar aqui com alguns conceitos. Primeiro, a ira de Deus, querido, trata-se da profunda aversão pessoal de Deus contra o mal. Deus tem aversão, Deus tem repugnância, Deus tem repulsa, Deus tem nojo da questão do mal, tá bom? A ira de Deus trata dessa aversão, dessa profunda aversão de Deus em relação ao mal. O segundo conceito é que a ira de Deus é a reação da santidade divina contra a impiedade e a rebelião do homem. Esse é um bom conceito, sabe? A ira de Deus é uma reação da santidade de Deus contra a impiedade e a rebelião do homem. Um excelente conceito, entende? É assim que Deus reage à impiedade e à atitude do homem em desobediência. Na verdade, você vai encontrar isso, querido. Eu vou até citar depois alguns exemplos dessa questão da ira de Deus, mas você vai encontrar isso por toda a Bíblia, tá bom? Essa reação de Deus ao pecado, essa reação de Deus à impiedade, essa reação de Deus à desobediência, né, do homem, ao homem virar as costas para Deus, para a sua palavra, entendeu? E tentar viver a sua vida à sua maneira. Você vai encontrar isso demais nas Escrituras Sagradas. E o terceiro conceito ira de Deus é a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado causado pelo comportamento iníquo do ser humano e nações e pela apostasia e infidelidade do seu povo. Isso é um conceito mais elaborado, né? Mas eu gosto mais desse último aqui. O que é a ira de Deus? É o ódio de Deus pelo pecado. E eu gostaria que você entendesse isso. A ira de Deus é o ódio de Deus pelo pecado. Sabe, essa é uma das coisas mais trágicas que se pode imaginar dentro da igreja. E aqui, eu não estou falando só de igreja evangélica, eu estou falando dentro das igrejas, tá bom? Toda aquela igreja que se diz igreja cristã, ela deveria lidar e tratar com o pecado de uma forma diferente, porque o pecado aborrece Deus. O pecado atrai a ira de Deus. Deus odeia o pecado, tá? Isso é um fato, isso é uma realidade. Deus é tão santo, diz lá o Velho Testamento, que ele não pode contemplar o pecado, entende? Deus é santo, porque ele é santo, ele rejeita, ele odeia o pecado. Então a ira de Deus, querida,
é o ódio de Deus pelo pecado. Aí eu vou te mostrar algumas coisas para que você não pense que eu estou exagerando nos conceitos, que isso não é assim, que Deus é um Deus de amor e que Deus só ama, Ele não se importa se você está vivendo no pecado, se você está vivendo virando as costas para Ele, se você está rejeitando a sua palavra, se você está vivendo só para si mesmo. Não, não importa. Deus me ama, Deus é um Deus de amor, é um Deus gracioso, nós estamos debaixo da graça, não tem esse negócio de pecado, não tem esse negócio de... Não. Vamos parar para a palavra de Deus, tá bom, querido? Vamos lá. Provérbios 6, do 16 até o 19. Ouça com atenção, por favor, querido. 6 coisas o Senhor odeia. Olha só. O que Deus odeia? Né? 6 coisas. E a 7ª, sua alma detesta. Primeiro, olhos cheios de orgulho. Deus odeia o orgulho. Língua mentirosa. Lembra que eu falei numa das ministrações? Uma mentira é suficiente para te condenar ao inferno. Deus odeia a língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Está falando da violência, do assassinato. Coração que faz planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a última aqui que a alma de Deus detesta, o que semeia discórdia entre irmãos. Então Deus odeia o orgulho, Deus odeia a mentira, Deus odeia mãos que derramam sangue inocente, está falando de assassinato aqui, de violência, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Isso tudo Deus odeia, tá bom? Agora Provérbios 11, 1. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos me dão prazer. Gente que é desonesta na negociação, na compra e venda, entende? É isso que o Senhor está falando aqui. Ele odeia aquelas pessoas que estão tentando trapacear os outros. Eu ouvi aqui alguma coisa recentemente de alguém vendendo água a R$ 100 lá no São Paulo, né? Ninguém nem sabe exatamente a fonte, apenas um repórter falou. Mas o fato é, são pessoas que são desonestas, gananciosas, que estão usando a desgraça alheia para se dar bem. Deus odeia balanças desonestas, querido. É você pegar um galão de água que custa aí, sei lá, 12, 13 reais e vender ele por 70, 30, sei lá. Isso é desonestidade, entendeu? Agora, Deuteronômio 16, 21 e 22. Não estabelecerás porte ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás coluna a qual o Senhor teu Deus odeia. A coluna aqui dá a ideia de imagem, tá? Não fará uma escultura, uma imagem de escultura, porque Deus odeia isso. Não farás isso para ti, porque Deus odeia. Isaías 6:11, irmãos, 11 até o 13. Olha, já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, não quero mais a gordura dos seus carneiros. Não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros e dos bodes. Quando você vem à minha presença com seus sacrifícios, quem pediu isso de vocês? Quem pediu que viessem colocar os pés nos meus pratos? De que adianta trazerem ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, seus jejuns, não passam de mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Olha que texto forte, queridos. Texto pesado isso, né? Deus odeia uma religião fingida. Ele está aqui desnudando o que era a religião de Israel, mas as pessoas se afastaram tanto que aquilo que eles faziam não era de coração mais, era fingido, era hipocrisia. Tem mais, Salmo 11:5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deus odeia quem pratica a injustiça. Então, o que eu quero te mostrar, querido, é que a ira de Deus, o ódio de Deus contra o pecado não é uma novidade, sabe? Está na Bíblia, está nas Escrituras. O que eu estou fazendo é apenas reproduzindo isso a vocês, tá bom? Nós vamos dar sequência, vou explorar isso ao máximo que puder, para que nós tenhamos consciência, querido, daquilo que agrada, daquilo que desagrada a Deus e daquilo que pode me fazer chegar a Ele, tá? Em busca de bênção, de salvação, em busca da sua presença, da sua companhia, da sua intimidade, tá bom? Deus abençoe vocês.